Começando agora a segunda parte da apresentação, Salto Quântico para a Nova Era. Então, na primeira parte a gente terminou falando sobre a trajetória do planeta, né? As mudanças que vem acontecendo, alguns fenômenos, né? Algumas teorias sobre o que seria uma mudança de terceira para quinta dimensão, ideias e conceitos de quarta dimensão, ascensão. E então agora a gente vai falar um pouco do que seria essa ideia de salto na visão de alguns cientistas. Então o que a gente pode entender como salto quântico? A primeira ideia é que poderia ser algo rápido ou instantâneo. Por isso eu coloquei aqui o símbolo do infinito, né? Sem começo nem fim, um processo contínuo, né? Como se fosse um fluxo, né? Sem aquela ideia de começo, meio e fim. Aqui é como se fosse algo que está sempre acontecendo, está sempre indo para o próximo movimento. E eu trouxe aqui a imagem do filme Tomorrowland, para quem já assistiu, num simples toque de um botão, né, de um anel que ela descobre, ela simplesmente se teletransporta para o futuro. E esse futuro, a Terra é tecnologicamente muito mais evoluída, muito mais avançada, estruturas e transportes e prédios, tudo muito diferente, muito novo, muito mais desenvolvido, né? E essa passagem de um lugar para o outro no Tomorrowland, ela acontece no toque de um botão, não tem uma trajetória que ela percorre, né? E isso acontece tanto de daqui para lá quanto de lá para cá. Então essa é a ideia desse rápido e instantâneo. Não local, né? Ou seja, ele não se limita a espaços pré-definidos. Essa ideia do campo mórfico, eu trouxe na imagem aqui, aquele experimento do 100º macaco, que resumidamente é observado por cientistas. Esses macacos, um deles numa determinada ilha resolveu comer essa batata doce de uma forma diferente, né? Antes era de uma forma lenta, baseada de uma forma primitiva, e de repente um macaco começou a lavar essa batata, comer de um certo jeito, de uma forma mais limpa e mais rápida e mais simples. E eles observaram que nas outras ilhas, apesar de não ter nenhuma interação de uma ilha com a outra, de uma espécie de macaco com a outra espécie, elas começavam a fazer esse novo hábito, esse novo paradigma na forma de se alimentar. E aí os cientistas observaram que existe algum campo onde esse pensamento, essa nova ideia ou essa invenção, ela podia ser acessada em uma outra área, um outro local do planeta, fazendo a mesma coisa sem o menor tipo de comunicação entre si. Então esse seria o campo mórfico. O campo mórfico também é utilizado na constelação sistêmica, né, nos trabalhos terapêuticos de constelação, onde se acessa outros lugares e tempos no passado ou no futuro, né, tentando trabalhar com essa coisa da não linearidade, onde um campo é acessado de forma diferente em outros lugares e outros tempos. E também a ideia de grandes invenções, de grandes descobertas, né, descobrir a luz, descobrir o avião, descobrir a roda, ou seja, todas essas invenções que nós passamos já estão descobrindo que elas podem acontecer em lugares diferentes ao mesmo tempo, ou seja, não vai mais ter aquela ideia de patente, né? Eu descobri primeiro, eu sei, eu sou detentor da inovação, porque com o campo mórfico essas coisas podem acontecer praticamente simultâneas, né? Em lugares diferentes. Então o local não é mais predominante nesse novo campo, né, que a física quântica está começando a estudar. E o outro fenômeno é o fenômeno da rede, onde essas manifestações isoladas, elas já não são o único fator que influencia. E aqui tem a teoria da massa crítica, né, do tipping point, que eu trouxe aqui no desenho uma representação de que quando é uma minoria, ou quando são poucas pessoas que ainda estão atuando ou agindo com aquele novo paradigma, né, é muito difícil você
tem um ambiente muito resistente, muito contra, com pouco acesso, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, na alimentação do veganismo, da comida viva, da comida orgânica, né? Quando os primeiros começaram a se alimentar dessa forma e começaram a estudar essa nova forma de alimentação mais saudável, quando eles eram minorias era tudo muito difícil, era muito difícil de encontrar, era muito caro, era até muita resistência de quem defendia a carne, defendia a alimentação tradicional. Então é esse efeito da esquerda da flecha subindo a montanha, de você empurrar uma pedra, como se fosse muito difícil e não ter ninguém para ajudar, porque é só você e pequenos grupos. Então, pegando ainda essa ideia do veganismo, do vegetarianismo e também da comida orgânica, quando ela atingiu um determinado nível de consciência, que em inglês eles chamam de awareness, de repente virou uma coisa que se espalha, virou uma coisa que é mais fácil de encontrar, não é mais fácil de comprar porque o preço já está mais barato. Por quê? Porque muitas gentes começaram a chegar mais e mais grupos, e muita gente começou a também comprar aquela mesma ideia, começar a se alimentar daquela mesma forma. Então o Tipping Point ele marca esse momento onde um paradigma novo, ainda desconhecido, ele se transforma num paradigma, vamos chamar assim, comum, de conhecimento comum, né, do inconsciente coletivo. E aí vem até essa brincadeira de descer com carrinho, sem pedra nenhuma, porque daqui é muito mais fácil, daqui eu desço, daqui todo santo ajuda. Essa é a ideia. Então o Tipping Point, segundo os especialistas, os cientistas que andaram estudando esse fenômeno, eles indicaram que a partir de 10% de awareness, ou seja, de conhecimento de um novo paradigma, de uma nova ideia, de uma nova forma de estilo de vida, já espalha como fogo, já alastra. Então é algo que o esforço é quase mínimo quando ultrapassa esse ponto de atingir a rede, e aí vai acabar virando, como ele chama, inconsciente coletivo, onde você vai falar e você não precisa nem explicar para alguém o que é e como funciona, porque já a própria mídia, os canais já indicam. Vou dar um exemplo pessoal que eu vivenciei do Tipping Point, que foi o meu contato inicial em 2012 com o fundador do Partido Novo. Eles estavam começando com um projeto de entrar na política, mas eles ainda estavam coletando assinaturas e eles precisavam de ajuda de voluntários, né? Foi onde eu entrei para coletar assinaturas, né? Então eles tinham que captar 400 mil assinaturas para virar partido. Então imaginem que o Novo, ele nem era o número 30, ele não tinha nem legenda. E aí, alguns anos depois, com a coleta bem sucedida das assinaturas, eles se tornaram, né, a legenda 30, saíram com candidatura para vereador em 2016 e em 2016 e 2017, se eu não me engano. E 2018, né, que todo mundo acompanhou, né, as candidaturas para deputado estadual, deputado federal, Senado, né, e conseguiram governador e acabaram elegendo, né, governador, alguns deputados. Mas qual que é a ideia? Quando eu vivi esse último ano, em 2018, eu não precisava explicar para as pessoas mais quem era o Partido Novo, o que eles faziam. Por quê? Porque era como se fosse um conhecimento que estava espalhado nas redes sociais. Eles sempre se posicionaram dessa forma, em vez de mídia de TV, de outdoor e mídia impressa, eles sempre se posicionaram pela mídia digital. E eu mal precisava falar quem era o Novo. E em 2012 até 2015, 2016, eu explicava quem era o Novo, quem eram as pessoas, por que eles tinham potencial. Então essa é a ideia, né? A partir do momento que já cruzou esse 10% de awareness, não é de votos. Aqui no caso é awareness, é conhecimento. A informação ela já flui muito mais rápido e muito mais fácil. E aqui é a ideia de como esse salto quântico acontece do ponto de vista de um elétron. Então é possível um elétron simplesmente desaparecer de uma órbita e aparecer na outra sem ter nenhuma trajetória, ou seja, a ideia de linearidade aqui ela é ilusão, ou ela é equivocada, né?
Então, o que ele diz aqui? No primeiro desenho, o elétron recebe energia e salta para uma órbita mais distante. E no segundo, ele emite energia e salta para uma órbita mais próxima, ou seja, o núcleo é como se fosse aquela ideia de atração-repulsão, atrai e repele. E isso acontece de uma forma, de uma órbita para outra. Pode ser a mesma ideia de uma dimensão para outra, pode ser a mesma ideia de uma realidade para outra. Então aqui são conceitos para a gente poder trazer como isso pode acontecer ou pode estar preparando o nosso futuro, de como isso vai acontecer com o planeta Terra, com a nossa realidade física se transformando em estados, em dimensões, em frequências, e como que a gente vai lidar com a nossa compreensão, com o nosso entendimento e como a nossa consciência vai lidar com isso. A definição melhor que eu encontrei para o que seria a nova era, né? Foi o título que eu dei para a apresentação. E a do Wikipedia eu diria que ela é a mais completa, a mais abrangente e ela traz bem o que eu mesmo vivi. Quando eu comecei meu despertar espiritual, eu não tinha uma religião propriamente definida, apesar de ser batizado numa religião cristã, que é a anglicana, a igreja anglicana. Eu no fundo me identifiquei muito com esse movimento New Age, o esoterismo, a ideia da fraternidade branca, dos raios, da era de Aquário e tudo que trazia essas novas ideias, ensinamentos, né? Que eles aqui chamam de metafísicos, né? Vivências espiritualistas, paracientíficas, com proposta de um novo modelo de consciência, né? Principalmente psicológica, social e moral. E essa integração que ele faz com a natureza, o cosmo e todas as multidimensões, ou seja, ele já traz na essência o movimento New Age, essa expansão da consciência. E tem muitas vezes um caráter liberal, por isso que a gente lembra do tempo de Woodstock, o tempo dos hippies, né, que trouxeram muito essa ideia do plur, né, do somos da paz, somos do amor, queremos a colaboração, né, que a gente falou já antes, né? E oposição, obviamente, em conflito, em confronto com a ortodoxia e conservadorismo das religiões e instituições organizadas. É isso realmente o que eu vivi pessoalmente também, né, com minhas viagens e os grupos que eu me conectei, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na Europa em geral, é que o movimento New Age ele ganhou muita força, ele ganhou muito espaço, mas ele é muito criticado, ele é muito combatido pelas igrejas e pelos movimentos religiosos, né? E o nome então ele ganhou muita ele chegou a ser até meio pejorativo, né? O New Age como se fosse uma coisa falsa, sem consistência, em algumas visões mais extremas, como ligado a satanismo, feitiçaria, uma visão um pouco mais limitada do que seriam esses ensinamentos até milenares, né, de ancestrais que já foram trazidos para a Terra, mas que nesse novo formato sofreram uma certa resistência. E aqui, trazendo uma grande descoberta que o Gregg Braden, né, que é um grande autor de muitos livros que fizeram muito sucesso, falando sobre o efeito Isaías, né, onde ele liga essa ciência com o poder do pensamento e o que a gente consegue manifestar através da física quântica, através do que a gente chamaria de uma autocura, né? Então ele fala já dessa coisa dos futuros, de múltiplas possibilidades, várias alternativas diferentes, de uma linguagem quântica que a gente consegue entender e consegue manifestar com o nosso poder de pensamento, de sentimento, de visão, de intenção. E aí ele explica que é o efeito Isaías, onde foi descobrido por esses pergaminhos, por essas escrituras. Então, a união entre pensamento, sentimento e emoção é suficiente para a gente começar a manifestar desejos e criações e mudar formas na matéria.
Claro que isso, do ponto de vista, como a gente falou, né, no estado sólido, não é uma coisa que acontece automaticamente, não é uma coisa que acontece ainda instantaneamente. Mas ele diz que com experimentos e com curas e com tratamentos já começaram a perceber mudanças em células, mudanças em átomos, mudanças internas do nosso corpo, que já mostram que nossos poderes internos, nossos poderes pessoais são capazes de alterar formas, né? E aqui ele explica como isso afeta o nosso DNA. Um exemplo que eu gosto de falar de filmes, eu sou muito gosto muito dessa ideia de entender pelos filmes umas outras realidades, é o filme Lucy. Para quem já assistiu, ela passa por um processo de grande aceleração e desenvolvimento muito rápido no cérebro dela, através de uma suposta droga, né, que é o que o filme traz, né, uma droga com poderes muito grandes de aumentar a capacidade de processamento do cérebro de um percentual que hoje a gente sabe que é de menos de 10%, talvez até menos que 5%, e de repente a Lucy começa a manifestar percentuais muito acima de 10%, e traz uma série de surpresas incríveis, né, que o filme mostra, mostrando mais ou menos o que seria também o nosso DNA se ele for alterado e desenvolvido no sentido das hélices, né? O que eles chamam de DNA lixo, aquele DNA que não tem função, não tem efeito, né? Como se a gente tivesse um DNA de 12 hélices e a gente na verdade só trabalha com 2 ativas, né? Como se fosse uma Ferrari que nós temos, que é o nosso corpo humano, que é essa máquina maravilhosa, só que só tem 2 cilindros funcionando em vez de um V12, que seria uma Ferrari, né? Imagina a diferença que seria se a gente tivesse os 12 cilindros funcionando. Só uma analogia para exemplificar. Então, o que o Greg Braden chegou, né? Vimos que geneticamente nosso DNA muda com essas frequências dos nossos sentimentos e que a frequência mais alta é do amor, impactando no ambiente de forma material, produzindo transformações não só internas do nosso DNA, e todo o ambiente que nos cerca, pessoas, lugares, animais, plantas, ou seja, o nosso entorno passa a ser afetado com esse nosso novo jeito de ser e novo jeito de pensar. E isso, como ele diz aqui no final, trazendo um empoderamento incrível, né? O filme O Segredo, A Lei da Atração, o filme Rio, o documentário Rio, né, que está no Netflix agora, falando disso, inclusive entrevistando o Greg Braden. É fantástico ver que isso é muito real, é muito recente, é muito dos nossos tempos, né? Como se fosse algo que a gente tem a capacidade de transformar no nosso presente, no nosso agora. E aqui um outro efeito que nós temos acompanhado, que são as explosões solares, né? Onde os estudos estão percebendo que tempestades solares, né, que estão sendo medidas pela NASA e pelos outros centros científicos, né, satélites e órgãos, né, que eles têm um efeito direto e devastador sobre a saúde mental e emocional dos seres, dizendo que esse sol de tão agitado que nós estamos percebendo já efeitos no nosso corpo. Então tem pessoas sentindo isso na pele, tem pessoas sentindo isso na forma de estresse, na forma de exaustão, às vezes uma vontade muito grande de dormir, às vezes por muitas horas, sem muita causa, muita explicação direta, né? Então, às vezes até mesmo uma depressão, ou até mesmo sentir energizado, né? Essas explosões solares, elas estão trazendo muita mudança, muita transformação no ser humano. E aqui no segundo item são as transformações no planeta, né? Então ele fala aqui dos terremotos, dos tsunamis, dos congelamentos, e dizendo que isso pode aumentar por causa dessas tempestades geomagnéticas, chegando aí pela imagem cada vez mais perto do planeta Terra, com efeitos talvez negativos por um lado, pelo nosso corpo e pela própria Terra não está tão preparada e acostumada com esses efeitos, mas nós vamos ver um pouco mais adiante que isso tem uma série de potenciais, uma série de possibilidades de evolução, de crescimento e de transformação que podem ser vistas como muito positivas. E aqui uma teoria, né, que diria que um dos motivos da gente estar vivenciando essas explosões solares é que a gente estaria entrando
desde 21 de dezembro de 2012, aqui no gráfico da esquerda, né, tem um ponto marcado, 21 de dezembro de 2012, falando de um ciclo muito maior, né, de 26 mil anos e quebrando aí 13 mil anos, e um ciclo menor ainda de 2.160 anos, que a gente estaria entrando como se fosse uma era de luz, uma era de altas frequências, de grande influência do Sol, né? E o que seriam os fótons? Uma onda eletromagnética de energia luminosa pela teoria quântica. Então isso seria outro motivo que a gente estaria recebendo essa infusão aí de muita energia do Sol, que seria, vamos dizer, luz, né? Uma tradução para a gente estar recebendo muita luz num nível de luz elevado, um nível de frequência e vibração elevada de luz. E a ressonância Schumann, que é o outro desenho aqui, que mostra a gente aqui, um desenho de um serzinho aqui na superfície do planeta, sendo influenciado pelas energias do Sol, as frequências solares e as geomagnéticas. E a ressonância Schumann seria uma espécie de um marca-passo, um medidor baseado em clima, baseado em tempo, de como nós estamos em termos de hertz, em frequência em hertz, em relação a essas influências. Então, o que os estudiosos estão descobrindo é que a gente estava acostumado a uma frequência média aí de aproximadamente 13 Hz, aliás até menos, acho que até 7.80, 8 Hz, e a gente tem vivido picos, né, nas explosões solares, nas aberturas de portais, solstícios, equinócios, grandes aí momentos e eventos onde já bateu 13, bateu 15, até mais do que isso, mostrando que a gente está acelerando o nosso tempo. Então, o que seria essa percepção do tempo? Se a gente sempre conviveu com um dia de 24 horas e a gente fazia as nossas atividades na agenda, imaginem que a gente vive agora uma percepção de tempo de um dia de 16 horas, tentando fazer, incluindo as nossas horas de sono, tentando fazer aquelas mesmos itens da agenda. Então, é essa sensação que as pessoas estão tendo hoje. Nossa, o tempo voou, o tempo passou rápido, eu não consigo mais fazer no mesmo dia o que eu fazia antes, o que está acontecendo, hoje eu só consigo fazer metade. Então tem a ver com essa ressonância Schumann, essa nova percepção do tempo baseada nessas variações do clima. E esse outro item que é o micronova, né? Um evento que já aconteceu, que os cientistas já detectaram na história da humanidade, era glacial e outros menores, talvez não tão relevantes e tão marcantes, mas a micronova seria um flash solar, com o poder de um flash solar, através de uma descarga de plasma, que poderia fazer grandes transformações e grandes movimentos na superfície. Não numa macronova, que seria a queda de um meteorito, ou queda de um corpo celeste na Terra, que isso eles não estão falando. Talvez algumas linhas estão, mas não é o que os cientistas comprovam. Mas uma micronova sim, uma espécie de um flash que desceria e nos influenciaria bastante. E aqui falar um pouco do que seria essa quinta força que a ciência está estudando. E a hipótese mais aceita é que o universo seria preenchido por um mar de energia quântica, que eles chamam de ponto zero, que exerce uma pressão negativa de uma forma de tensão. E essa repulsão gravitacional, de uma forma surpreendente, que ainda está sendo testada e pesquisada, ela cria esses aglomerados que seguram todos esses objetos de planetas e as galáxias, como se houvesse uma espécie de uma harmonia, de uma estabilidade e de uma ordem cósmica que permite que tudo isso é dentro de um fenômeno aí de alinhamento, né? E esse gráfico, que surpreende também, ele mostra que 70% seria energia escura, 26% seria matéria escura, e nós, o planeta, as estrelas, seríamos só 4%. Um pouco aquela ideia de grão de areia, né? Talvez ao mesmo tempo nós somos um grão de areia em termos materiais, físicos, mas em termos espirituais e dimensionais nós sejamos muito maiores, né? Mas segundo os cientistas, em termos físicos, comparado com a grandeza do cosmos, do universo, nós somos ainda só esse 4%. E aqui é um conceito também
que algumas pessoas já estão vivenciando, principalmente pessoas na espiritualidade, que estão buscando aí o caminho de iluminação, o caminho de transmutação, ou vamos usar o exemplo que eu trouxe aqui, né, do próprio Cristo, né, o mistério da ressurreição e da ascensão do Cristo, falar o que seria isso baseado no que a ciência vem estudando, né? Então, o que seria a iluminação, ou ressurreição, ou transformação num corpo de luz, pelo que a ciência estudou, ocorre uma espécie de uma explosão subatômica quando eles foram estudar o Santo Sudário, né? O efeito naquele pano, naquele pedaço de substância, o que eles analisando aquele material, o que eles descobriram. Então, uma explosão subatômica supõe-se aí, como ele diz aqui na matéria, né, da revista o Globo, que seria as marcas de um clarão, igual uma bomba atômica, né? Isso aqui é realmente surpreendente. E aí uma possível transformação do corpo à base de carbono para um corpo cristalino, e que na minha vivência pessoal eu entendo como uma purificação do nosso corpo físico, né? Para diminuir essa densidade. Eu fiz 2 jejuns espirituais de 21 dias cada, um deles ele se chama Viver de Luz, onde você fica 3 semanas sem se alimentar de nada sólido e 1 semana, que é a primeira, sem nem poder beber, nada líquido, nem água. Então foi uma vivência muito profunda, de muito despertar, expansão de consciência, muito autoconhecimento, e eu senti literalmente no meu corpo ele ficar mais leve, mais puro, mais limpo, de uma desintoxicação incrível que eu passei, né? Isso foi no final de 2016. E em 2018, a convite da equipe do Árvore da Vida Brasil, eu experimentei o jejum de 21 dias através do suco verde e da alimentação viva, vegana, orgânica, e foi também maravilhoso, um efeito incrível no corpo físico, um efeito mental, um efeito psicológico, emocional, onde realmente nós sentimos no nível do corpo físico grandes transformações internas e externas, além de emagrecer, além de você sentir a sua pele mais até rejuvenescida. É impressionante, a sua visão fica mais aguçada, você tem uma expansão espiritual muito grande que esses retiros oferecem também, muito estudo em meditação, muita prática de yoga em alguns casos, e até mesmo o próprio coaching, né, que eu ofereci na última semana no caso do retiro do Tree of Life, né, com a dieta do suco verde, da expansão de consciência, onde a última semana eu faço o coaching para adaptar as pessoas que estão voltando para a rotina, voltando para os seus trabalhos, para a sua vida normal, como que essa transformação, essa adaptação acontece, e dando ferramentas para eles nessa transição. E aqui são outros exemplos, né? Códigos de partículas de adamantium, né? Que já está sendo pesquisado em alguns sites dizendo que é isso que existe mesmo e não é coisa do Wolverine, por isso que é o Wolverine que era feito de adamantium, né? A substância do corpo dele que se regenera, né? A liga de metal indestrutível, regeneração celular, energia livre. Ou seja, será que essa ciência dos superpoderes dos super-heróis, da Marvel, do DC Comics, não é mais perto da realidade do que a gente imagina e é mais um vislumbre do que nos espera no futuro? E aqui esse desenho do Merkaba, né, que é conhecido nas tradições religiosas, no judaísmo, na Cabala e também nos círculos esotéricos, como a Merkaba, né, nosso veículo de luz, que esses 2 triângulos invertidos eles giram contrarrotacionalmente e se torna quase o que eles chamariam de uma nave, né? O nosso corpo físico, ele perdendo essa densidade, se tornando corpo de luz, ele é até capaz de viajar interdimensionalmente. Até nesse ponto estão chegando aí os estudos, as pesquisas e as teorias já trazidas pelas religiões, pelos grupos espiritualistas e ordens e doutrinas, enfim. Então, a ciência e a espiritualidade, a fé, a religião estão chegando cada vez mais perto, juntos. E aqui é onde eu
relaciono onde como funcionou muito para mim o meu primeiro contato com essa ideia de transição planetária, de que nós estamos chegando no fim de uma era e começando outra, os calendários, profecias, apocalipse. Então esse é o resumo dos calendários e das eras que eu estudei, que eu pesquisei, que eu tive contato, né? O primeiro foi o próprio hinduísmo, o calendário dos yugas, que é esse desenho que eu coloquei aqui, dizendo que nós estamos terminando o Kali Yuga, que era do ferro, uma era de baixa consciência, uma era de muito materialismo e de ciclos de vida muito curtos, né? Eles que são defensores da ideia de reencarnação, e que estaríamos entrando no Satya Yuga, a era de ouro, a era da consciência, a era da verdade, a era dos grandes mestres, né? Uma era da iluminação, né? Segundo os judeus, né, a era messiânica, ou seja, estaremos vivendo os tempos do juízo final, a era da vinda do Messias, que estaria trazendo purificação, ordem e justiça para o mundo. O Apocalipse pelo cristianismo, que também aborda essa ideia, mas que no caso deles o grande Messias já veio, que foi o profeta Jesus Cristo e todo o seu ministério, todos os seus ensinamentos e todo o seu evangelho, falando até da volta, uma possível volta desse ser para a Terra, e também toda aquela ideia de cataclismas, de movimentos, catástrofes naturais e juízo final. Então tem toda essa ideia também, que na verdade está sendo interpretada de diversas formas diferentes, né? Existem outras pessoas que enxergam o Apocalipse como simplesmente revelação, que é a tradução em inglês, e que é só um aviso de não escolher o pior cenário, e sim trabalhar e fazer o seu trabalho espiritual para que tenhamos um cenário muito mais de progresso, de crescimento, de purificação, de arrependimento, regeneração, redenção e ascensão, ao invés de ter que passar por dores e sofrimentos nesse caminho, né? Era de Aquário é o nome que as linhas esotéricas costumam usar, como eu falei do movimento de Woodstock, já vinha esse nome, né? Os hippies, né? Então a gente vem ouvindo muito essa coisa da nova era de Aquário, a era da individualidade, da presença eu sou, onde nós somos deuses individualmente, sem ter a necessidade dos gurus, sem ter a necessidade de passar sempre por um mestre, né? Então a era de Aquário traz muito essa autonomia, esse empoderamento e essa soberania da alma de se autocurar, de se autodesenvolver e buscar esse caminho espiritual dentro dos poderes que eles mesmos possuem. E segundo o Espiritismo, que eles falam da ideia de saída de um mundo de expiação e provas, um mundo de como se fosse uma escola espiritual, e que estaríamos passando para um mundo de regeneração, onde apenas espíritos mais evoluídos permaneceriam, onde em vez de uma escola nos tornaríamos uma universidade espiritual, e também um período de mais de 300 anos de transição, né, que teria talvez começado no século 17, 18, e que estaria a gente vivendo agora, nos próximos anos, essa transição terminar para a gente entrar nesse mundo de regeneração. E, segundo os maias, o movimento de precessão dos equinócios, que é aquele mostrado do cinturão de fótons, que teve essa marca do dia 21 de dezembro de 2012, onde eu realmente confesso que eu fiquei muito chamado por essa data, um pouco decepcionado por não terem acontecido nem grandes eventos ou fenômenos físicos. Naquela época eu também estava com uma ideia errada de que só assim a humanidade aprenderia com os próprios erros. E na verdade o calendário maia ele traz muita paz, ele traz muito esclarecimento, uma matemática e uma inteligência incrível, né, no calendário da paz, do Tzolk'in. Enfim, então são todas essas profecias, calendários, ciclos de eras, os Hopis, né, pelos nativos americanos, tudo que a astrologia, numerologia vem prevendo. Então, para a gente perceber que tem algo grande acontecendo, algo mítico, algo ancestral, que já vinha sendo alertado, avisado e nos preparando para o que seriam esses novos movimentos que aconteceriam com nós como raça humana e com o planeta Terra. E aqui o que seria o efeito das variações no campo magnético da Terra, e essa ideia, né, de inversão dos polos, né, se é algo que já aconteceu, se é algo que vai acontecer.
essa diminuição do campo magnético, do campo gravitacional, ponto zero, né? O que seria esse tal ponto zero? Lembra a ideia da compressão? Será que a gente está chegando numa compressão, chegando num ponto onde de alguma forma nós precisamos nos transformar em outra coisa para poder a vida ser viável nesse planeta, nessa superfície, ou a gente vai fazer que nem o filme Interestelar propõe, nós vamos mudar para um outro planeta e ter uma outra realidade, né? Nós não sabemos. Aumento da radiação e o colapso das comunicações e transmissões de energia elétrica. Dizem que esse seria uma das maiores consequências caso aconteça esse fenômeno da inversão dos polos de uma forma no seu limite máximo, né, que poderia diretamente afetar satélites, diretamente afetar linhas de comunicação e transmissão, antenas. Dali que vem a profecia dos 3 dias de escuridão. Seria realmente um pulso que desligaria a rede e nós, a partir dali, teríamos um novo movimento, um novo tipo de nova forma de geração de energia que não seria só através dos equipamentos e dos instrumentos que nós conhecemos hoje. E aqui foram alguns lugares que eu passei, e esse é o nome que eu dei porque é dessa forma que muitos grupos estão tratando, né? Cidades de luz planetárias, as ecovilas. Findhorn eu fui em 2014 e eu experimentei, na verdade 2012, eu experimentei o que seria uma semana vivendo em comunidade, então passando pela parte da plantação, passando pela parte de manutenção e limpeza, tendo palestras e apresentações com pessoas que moram lá. E é muito bonito ver como a espiritualidade está integrada, como as pessoas vivem em harmonia, como o dinheiro tem um papel completamente diferente, como é o fim da Manhur também na Itália, que é uma forma de viver em grande escala, em colaboração, onde há um respeito mútuo, né? Não tem essa coisa de eu tenho mais que você, eu sou melhor que você. As pessoas se dividem por talentos e profissões, onde cada um oferece o que tem, o que sabe servir. Então é muito bacana esse novo formato das ecovilas e desses lugares, esses pontos de luz que estão surgindo no planeta. O Santuário do Roncador, né, que é uma das fotos que eu compartilhei aqui também. Findhorn é aquele mais em cima. Também é um grupo localizado bem no Planalto, Mato Grosso, num lugar altamente energético, altamente protegido de qualquer tipo de fenômeno de tsunami, inundação, por os pontos mais altos do Brasil e do planeta Terra, onde também muitos trabalhos espirituais, trabalhos de cura, de estudo, né, com a gnose, então realmente um trabalho fantástico. E aqui a Serra da Bocaina, que é um lugar muito energético entre São Paulo e Rio, e onde é uma das cidades de luz planetárias desse grupo de 40, que é um grupo que faz um trabalho que eu vou explicar mais na frente, da biorrelatividade, e eles também estão acorando através de cristais pontos físicos no planeta para receber o que eles chamam de luz de quinta dimensão, frequências de quinta dimensão, que nós falamos lá nos gráficos anteriores. Então aqui o que seria a biorrelatividade, né? Que também é um trabalho em prol do planeta Terra, e eles trazem uma informação muito ainda sendo pesquisada e sendo validada pela ciência, mas que já está sendo trazida com muita força, e as informações estão realmente batendo, é que o planeta Terra, né, na verdade é um espírito feminino. Por isso é conhecido como mãe, como Pachamama, a grande mãe, né, pelos nativos, pelos índios, que seria um espírito feminino, né? E o trabalho do Goff, que seria esse trabalho de cura planetária, né, que criaram as cidades de luz, seriam meditações coletivas para ancorar essa grade cristalina que a gente vê no nome do filme aqui, A Joia Azul, que é um documentário que eu recomendo muito vocês assistirem, de 1 hora, gratuito, muito bacana. Eu participei da tradução, né, desse filme, porque ele está legendado agora em português. E a ideia é influenciar a Terra através do poder do pensamento, da intenção, conectando com o coração, né, bem aquela ideia do Greg Braden, né, do efeito Isaías, para amortecer esses movimentos planetários, né, as explosões solares, os tsunamis, os terremotos, os vulcões. Ou seja, é uma forma de fazer com que essa transição planetária ocorra de forma mais tranquila, de forma mais estável e equilibrada.
né? E eles perceberam, fazendo o trabalho, que as necessidades do homem estão em equilíbrio com as necessidades da biosfera. Então, se nós estamos com raiva, se nós estamos nervosos, se nós estamos desequilibrados, isso reflete diretamente no planeta Terra. E quando isso acontece com ela, isso também reverbera no nosso ser, através de chuvas, através de fortes ventos, através de movimentos, ou seja, é a Terra viva, é a Terra, como nós vamos ver aqui pela teoria do James Lovelock, uma Terra que é um ser vivo, né? Olha que teoria incrível que ele acessou, né? E nós somos o seu sistema nervoso. Então é uma grande responsabilidade que esse cientista inglês identificou, que a Terra é um organismo extremamente inteligente, extremamente interconectado, né? Que é como se fosse um sistema de feedback loop system, né? Ou seja, tudo entra e sai, tudo é processado. Imagine o nosso sistema, né? O nosso sistema digestivo, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro. É a mesma ideia de entradas e saídas, de processamento e de renovação, purificação e transformação. Então, o que estaria acontecendo com Gaia nessa transição planetária, que parece que ela estaria sofrendo, ou parece que ela estaria em total desequilíbrio, pode ser talvez uma grande metamorfose, uma grande preparação, que nem uma borboleta, né, que passa pelo processo de metamorfose. De repente é isso, a nova Terra é Gaia, o planeta Terra depois da metamorfose. E o James Lovelock eu realmente quis trazer alguém da ciência, né, que traz isso, né, pela hipótese Gaia, que isso está muito perto da nossa realidade, e o nome ele recebeu por inspiração, e os grupos da espiritualidade já identificam que Gaia é realmente o nome do espírito da alma da Terra, o espírito feminino.